Bem-vindos a mais um Balão de Fala Podcast. O episódio de hoje é mais importante para Bernardo do que para mim, mas é um episódio que a gente vai falar sobre uma coisa que nos remete à nossa infância. Não é não, Bernardo? É isso aí, hoje a gente vai falar, pra mim, da maior saga de jogos de videogame que já existiu e existe, né? Porque acabou de ser anunciado o remake da trilogia clássica, né? Do God of War, a trilogia passada na mitologia grega. E a gente vai surfar um pouco no hype e comentar um pouco sobre a história, como foi o impacto na cultura dos games na época e até hoje. Cara, a gente preparou uma pauta maravilhosa aqui sobre esse marco da indústria dos jogos, que foi o God of War. Então a gente vai falar sobre a trilogia principal, também vamos dar uma pincelada sobre os jogos que saíram depois, mas o foco aqui é a trilogia 1, 2 e o 3. E bom, vamos começar, né? O primeiro jogo do God of War, ele foi lançado lá em 2005, certo? O nome do projeto original do jogo era Odisseia Sombria, Dark Odyssey. Mas, pra quem não sabe, né, geralmente filme, jogo, pra não vazar o que tá sendo desenvolvido e para outras empresas não copiarem, eles fazem essa questão de nomear com nomes de projetos diferentes. E o do God of War era Dark Odyssey. Obviamente, começado o desenvolvimento lá na Santa Monica Studio, que é o estúdio que tá fazendo o remake agora, é o estúdio que fez os jogos, o 4 e o Ragnarok, e teve seu desenvolvimento iniciado lá em 2002, com o diretor David Jaffe, que é o cara que tá envolvido nas polêmicas a respeito do remake e do novo jogo do God of War. A gente vai falar isso mais pra frente, né? O jogo teve como inspirações principais o jogo Onimusha, da Capcom, né? O diretor, ele queria fazer um Onimusha ocidental, com a mitologia grega. O filme de Fúria de Titãs, de 1981, que você deve lembrar por ter aqueles... Se eu não me engano, é esse filme que tem aqueles slow motions. A revista Heavy Metal, revista que foi muito famosa na época. O filme Os Caçadores da Arca Perdida. E Devil May Cry e Ico, né, para as mecânicas do jogo. Pra você, acredito que você está escutando já deve ter jogado ou deve ter tido alguma vivência com o jogo. Mas se tiver alguém aqui que tá só pelos quadrinhos, o God of War ele é um jogo estilo hack slash, né? Que você tem é muito mais porradaria do que qualquer coisa. Você vai ter muito inimigo na tela e você vai ter que eliminar a maioria. Que foi justamente daí que se tirou o estilo do jogo, né? Do Devil May Cry e do Ico, que são dois hack slash muito, muito bem conceituados, já são clássicos do videogame, e o God of War se baseou muito nisso. No início da produção do God of War 1, uma curiosidade pra vocês, a ideia era que o Kratos tivesse a faixa azul no peito e na cabeça. A tatuagem. E a tatuagem, no caso. E no meio da produção, viram que o vermelho era muito mais chamativo e muito mais marcante. E inclusive o jogo, no começo, a ideia do diretor era fazer um jogo em primeira pessoa, tá? Inspirado num jogo chamado Making X, do Dreamcast. Mas aí terminou que ele viu que era inviável fazer um jogo nos moldes de Devil May Cry nesse estilo. E aí eles optaram por fazer o jogo normal. Essas informações você pode achar lá nos extras do primeiro jogo, né? Depois que você zera o jogo, ele libera uns extras lá pra você ver. E é bem legal. E aí o jogo lançou lá em 22 de março de 2005 para o PlayStation 2, né? Foi um dos jogos que teve seu lançamento único, exclusivamente para o PlayStation 2, o exclusivo. E, bom, a sinopse todo mundo já conhece, mas vale a pena a gente falar aqui, né? O jogo conta a história de Kratos, um guerreiro espartano que serve os deuses do Olimpo, e após ser enganado por Ares, né, o deus da guerra, e assassinar sua própria família nessa enganação, ele é marcado pelas cinzas da sua esposa e da sua filha, e fica conhecido como o fantasma de Esparta, justamente porque as cinzas deixam a pele do Kratos branca, né? A deusa Atena, irmã do Ares, aliás, eu acho que não é irmã do Ares, né? Ela é sobrinha do Ares, o encarrega de matar ele para que acabe um confronto que tá tendo lá em Atena. E para isso, o Kratos ele deve encontrar a Caixa de Pandora, que na mitologia grega, né, a Caixa de Pandora ela aprisionaria toda a felicidade do mundo, ou seja,
Se você abrir ali, ia sair todos os horrores do planeta Terra. E no jogo, ela tem ela prenderia os horrores. Então, é isso que acontece. O jogo vendeu 1 milhão de cópias e até julho de 2026, só nos Estados Unidos. Então, foi um sucesso muito grande, né, pra época. E 4,6 milhões de cópias vendidas mundialmente até junho de 2012, sendo ele o 14º jogo mais vendido do PlayStation 2 de todos os tempos. Falar um pouquinho da história, né? Essa sinopse ela é bem resumida mesmo. O Kratos era um general espartano, nascido e criado em Esparta. E se tinha uma profecia na Grécia Antiga que um soldado marcado iria destruir o Monte Olimpo. E o irmão do Kratos, o Deimos, que é apresentado pra gente num jogo subsequente na saga, ele tinha uma marca de nascença. E Ares, Atenas e Zeus, juntamente, vão em Esparta e raptam o Deimos. E aí, em homenagem ao irmão, ele achando que o irmão tinha morrido, em homenagem ao irmão, ele faz uma tatuagem no corpo, imitando a marca de Deimos. E acabou sendo ele o guerreiro marcado e não o irmão. E aí, ele cresceu, virou um general espartano, e em uma batalha contra os bárbaros, ele estava prestes a perder, ele ia morrer, toda a sua trupe ia morrer. Ele clama por Ares e diz a Ares que se Ares vencer a batalha para ele, ele entrega a alma a Ares. E Ares aceita, né, essa proposta e acaba destruindo todo o exército bárbaro. E a partir daí, Kratos vira um soldado do Olimpo, né? Servindo a Ares, mas um soldado do Olimpo. E para resumir um pouco, porque tem outros jogos que explicam um pouco essa parte, quando ele chega no God of War 1, um pouco antes desse acontecimento, né, de ele ir atrás de Ares, da Caixa de Pandora para matar Ares, ele é enganado por Ares, em que Ares achava que a família, a parte do amor, fazia com que Kratos não fosse o soldado perfeito. E ele achava que se Kratos não tivesse família, Kratos seria o soldado perfeito, porque ele não teria com o que se preocupar. E aí ele monta uma arapuca lá, num ataque de Kratos em uma cidade, e bota a filha e a mulher de Kratos nessa cidade. E Kratos, tomado por fúria, ele sai matando todo mundo sem ver quem é. E ele só vem perceber que ele matou a filha e a mulher depois do que tudo já aconteceu. Ele não viu. E a partir daí foi colocada uma maldição em cima dele. Eu não sei se era o oráculo da cidade, eu não lembro. Mas as cinzas da mulher e da filha dele colam no corpo dele. Por isso que ele tem aquela pele branca. E depois disso, ele jura vingança a Ares. E ao Olimpo. E esses sonhos... a Ares, primeiramente. E ele começa a ter sonhos com a mulher e a filha. E ele, isso começa a ser um peso muito grande na vida dele. E Athena promete perdoar esse assassinato, né? Perdoar essa destruição toda que Kratos causou, em troca de ele matar Ares. Porque um deus, na mitologia do jogo, um deus não pode matar o outro, né? Por isso que, o Zeus não foi lá e matou Ares. Tem que ser outra pessoa. E aí ela faz, a gente faz isso, só que você tem que matar Ares. Aí ele fez, beleza. E aí ele vai a mando de Atena, porque Ares estava fazendo um cerco na cidade de Atenas. E aí ele vai a mando de Atena matar Ares. E para resumir, que eu não vou contar a história do jogo toda, ao final do jogo, né, para quem nunca jogou, ele acaba matando Ares e no final do final, ele pede a Athena que ela apague essas lembranças, que ela faça com que tudo aquilo suma. E ela diz, não, eu não prometi a você que eu ia apagar as memórias, eu prometi a você que eu ia lhe perdoar. E o Olimpo perdoa todos a destruição que você causou, mas você vai continuar lembrando disso. A gente não lhe prometeu isso em nenhum momento. E aí ele decide tirar a própria vida. Quando ele decide tirar a própria vida, a Athena não deixa ele se matar e diz, agora que você matou Ares... Você é o deus da guerra. A gente precisa de uma pessoa para tomar o lugar dele como deus da guerra. E aí ele assume, e aí é o que dá o plot do jogo, ele assume o cargo de deus da guerra.
Véi, foi o primeiro jogo que eu joguei no Play 2. Não no meu Play 2, eu joguei no Play 2 do meu tio. Inclusive, eu peguei já na hora que ele chega em Atena, né? Eu não sei se Pedro lembra disso, mas que tem uma salinha lá tem um Minotauro, você tem que Sei. petrificar o Minotauro. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o PlayStation 2, foi com esse jogo. E eu agradeço muito pela oportunidade que meu tio me deu, que ele fez eu me apaixonar por esse universo. Porque na época era perfeito o jogo. Era, tipo assim, o gráfico era lindo. Pois é, eu joguei o God of War 1, mas eu não lembro de muita coisa. Eu não zerei o jogo. Inclusive, pra gravar esse podcast aqui, eu zerei numa live que eu vi um cara jogando o jogo inteiro depois do anúncio do remake da trilogia. Mas, cara, eu lembro de ser um jogo muito louco, assim, pra época. Diferente de muita coisa do que a gente tinha visto. E, pô, o jogo é de 2005, certo? Eu tinha 2 anos quando ele saiu, entendeu? Então, assim, eu lembro de comprar o God of War 2. Inclusive, é muito louco isso, porque eu comprei o God of War 2 original. Eu nunca tinha visto o jogo. Eu nunca tinha visto e nunca vi também depois o jogo original do PlayStation 2. Mas, 2005 lançou o jogo, né? É um jogo muito bem avaliado. Ele tem nota 94 de 100 no Metacritic. Ele é considerado um dos melhores jogos do PlayStation 2 de todos os tempos, e não é pra menos, né? Afinal de contas, é um jogo feito para o PlayStation 2. Ele ganhou vários prêmios de jogo do ano em 2005. Vale lembrar que o The Game Awards ainda não existia, o The Game Awards só foi surgir em 2014. Ele ganhou o melhor jogo de ação no Spike Video Game Awards em 2005. E o David Jeff, que é o diretor, ganhou o designer do ano. E a IGN classificou o jogo como o melhor jogo de PlayStation 2 de todos os tempos. Foi um jogo que revolucionou o gênero de ação, principalmente com Quick Time Events, que foi uma parada que virou moda muito depois dos outros jogos. E, querendo ou não, um jogo que marcou uma geração, como foi o caso de Bernardo. E quando a gente fala do número, né? Pedro já comentou aí o número de cópias vendidas. A gente tem que tirar também que, na época, a gente viveu isso no Brasil e muito. A pirataria era muito forte no Play 2. Foi um console que foi muito rápida a destrava dele, né? Como a gente chama por aqui. E era muito fácil você conseguir comprar jogos. Todo mundo sabe da história do 3x5 ou 3x10 depois de um tempo. Então isso afeta um pouco as vendas. Mas mesmo assim foi um jogo que vendeu muito bem e era um jogo que não era conhecido, não tinha nada que nenhum jogo anterior, nada, ele era bom e ficou famoso por conta disso. Pois é, e aí a gente separou, né, algumas curiosidades sobre cada jogo. Então, cada jogo a gente vai falar sobre as curiosidades. E, sinceramente, foi muito divertido fazer essa lista, porque tem muita coisa bizarra aqui. Por exemplo, a primeira curiosidade que a gente separou é que o Kratos quase foi um alienígena, pô. O jogo era pra ter se passado em outro planeta. Não era pra ter nada de de mitologia grega. E era pra ter se passado em outro planeta, mas a ideia foi abandonada, porque trazer para o mundo real, pra figuras que as pessoas pudessem se identificar e saber e conhecer, era uma ideia muito melhor. O visual do Kratos foi inspirado em fisiculturistas. A equipe, quando foi criar lá, usou modelos corporais de alguns fisiculturistas para se basear no Kratos, criando uma aparência mais brutal e imponente ali. As correntes das lâminas do caos do Kratos foram deixadas gigantescas propositalmente, né? Ou seja, você vê que, tipo assim, no visual dele elas ficam meio que, tipo, penduradas ali e tal, né? Pra representar o peso das ações dele no passado, você sentir que ele tá carregando. Além de ele tá carregando duas espadas grandes, assim, ele tá carregando o peso daquelas correntes e tal. E o T.C. Carson, né, que ficou bem famoso agora no anúncio, que ele vai voltar pra dublar o Kratos, ele achou que o personagem era muito genérico. Ele só aceitou dublar o personagem depois dele ver o design do jogo e o próprio Kratos já feito o design. Velho, sério mesmo. Imagina você chegar, né? Eu vou falar um pouco dessa curiosidade. Pro T.C. Carson e você falar, bicho, tu vai gravar a voz de um guerreiro aqui que vai lutar na mitologia grega. Tá ligado? Eu não acho. Primeiro que eu não acho genérico, mas quando o cara vê a imagem, é muito impactante o design do Kratos, né? Eu acho uma escolha muito boa,
e a criatividade absurda, porque botou um cara careca, que, tipo, raramente a gente tinha um personagem careca em um jogo de videogame, e aí botou um personagem Não, careca, fortão, imagina chegar pro cara e falar. ignorante. Imagina nunca chegar pro cara e falar assim: Ó, tá vendo esse cara aqui? Você vai ser esse cara aqui, ó. Aí o cara vai perguntar: pô, mas por que são essas tatuagens? Por que a pele dele é branca? Não. Essa tatuagem ele fez pra homenagear o irmão dele, que foi levado e tal. E a pele dele é branca porque ele matou a filha e a esposa e as cinzas delas grudaram no corpo dele. Eu ia falar: que isso, pô? Tô dentro. Quero saber onde é que vai dar essa história. Além disso, o diretor, ele queria que o jogo fosse muito violento. Ele fez o jogo violento com o intuito do jogo ser, lá na época, acima de 17 anos. Porque na cabeça dele isso ia chamar muita atenção do pessoal. Porque ia tipo, não, esse jogo aqui é para adulto. Esse jogo aqui é violento. Tanto que nas capas, se você vê as capas e contracapas do God of War 1, é muito sangue, sabe? É absurdo. É maravilhosa essa capa. A famosa cena de sexo, né, que tem praticamente... Tem em todos os jogos da mitologia grega, quase não existiu, né? Aquela famosa cena que Porque você leva as mulheres pro quarto e aperta vários botões e faz ela fazer alguns barulhos. ele falou, o diretor falou que era inspirado num filme que eu nunca assisti na minha vida, de espada e sandália É um dos tipo anos de filme, é 60. tipo Conan, entendeu? Eu Tipo Conan não Bárbaro, faço essas ideia do que paradas seja. assim. Sim, tá. Mas na década de 60 eu nunca assisti filme assim. E que nesses filmes tinha um pouco de romance, né? A Hydra, que é o vilão mais clássico até hoje da saga do God of War, é a Hydra. Não é o mais clássico, porque tem a moeda de R$ 1 do 2 que a gente vai falar daqui a Não, pouco. e tem o Minotauro, pô. O Minotauro o Ciclope é muito clássico também. Não, mas assim, o que você fala e lembra, pra mim é a Hydra, mas eu acho que pra 99,99% das pessoas do Brasil é a moeda de R$ 1, É verdade, a que é o moeda de real é colosso foda. do início do segundo jogo. E o Play 2, ele tinha um problema de memória, que ele só tinha 32 MB de RAM. Então a equipe teve que fazer de um jeito muito criativo para que o jogo conseguisse rodar no Play 2. E a gente tá falando isso do God of War 1, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do God of War 2, que já é tipo absurdo a melhoria do 1 pro 2. Graficamente falando, de mecânica. Então, se eles tiveram problema com o 1, imagine com o 2. Pois é, falando do God of War 2, ele começou a ser feito lá em 2007, né? O anúncio oficial se deu numa conferência de desenvolvedores de jogos em 2006, né? Porque na época não tinha essas paradas de The Game Awards, como eu falei, não tinha E3 ainda. O David Jeff saiu da produção do jogo, lembrando que, cara, essa produção do jogo ele falou que foi muito traumática pra ele, foi uma parada muito difícil, ele disse que engordou 16 quilos durante a produção, que ele quase se separou da mulher. Então como ele tinha ganhado o prêmio de melhor designer, ele voltou, ele se rebaixou, ele se tornou diretor criativo. E o Cory Barlog, que é quase Balrog do Senhor dos Anéis, ele se tornou o animador-chefe. Aliás, ele era o animador-chefe no primeiro jogo, e ele assumiu aqui como diretor. E o motor gráfico foi mantido, ou seja, o mesmo jogo que você vê no 1 é o mesmo jogo, é o mesmo motor que você vê no 2, o que eu acho muito absurdo, porque eu consigo perceber uma diferença de qualidade gráfica nos dois jogos, né? Que era o Kinetica da Santa Mônica, né? E a filosofia dos dois diretores é que eles não viam o God of War 2 como uma sequência direta do primeiro jogo. Eles viam mais como uma continuação do primeiro jogo. É como se você tivesse... Em vez de você ver uma sequência, ou seja, o jogo mudar completamente, ele seria mais como se fosse o primeiro jogo, só que um new save. Você continuar a história, basicamente, né? E inicialmente eles não queriam nem colocar o numeral 2 no título, mas ele também não queria que parecesse um pacote de expansão, não, uma DLC. Então, a Sony impôs que eles botassem o número 2 ali. E a decisão de plataforma é que ele seria lançado no PlayStation 2 ao invés do PlayStation 3, que saiu 4 meses antes do jogo ser lançado. Detalhe que, né, saiu 4 meses antes do jogo ser lançado, não quer dizer que eles tiveram só 4 meses para desenvolver o jogo, né? Porque eles ficam sabendo muito antes do desenvolvimento do console, né? Mas eles quiseram lançar no 2 porque haveria 100 milhões de pessoas
que poderiam jogar God of War 2 assim que lançasse, eles não iam ter que esperar sair o 3 para comprarem o console e depois comprar o jogo. E aí o jogo foi lançado dia 13 de março de 2007 para PlayStation 2. Cara, eu acho essa decisão deles absurda, porque se for nos tempos de hoje, se tem um jogo que vai lançar e o PlayStation 6 vai lançar daqui a 2 meses, 3 meses, eles vão adiar esse jogo para lançar para plataforma nova, que já é uma estratégia da própria Sony. Sempre que lançar um videogame novo, você tem um AAA muito chamativo, que atrai muita gente para você falar, não, eu vou comprar por conta desse jogo, né? Que é o que eu acho que talvez aconteça com essa trilogia remake. Ela vai sair para Play 5, mas vão fazer toda a propaganda dela com o PlayStation 6. Eu acredito nisso, né? E o lançamento do jogo foi em 13 de março de 2007 para PlayStation 2, como a gente falou. O jogo vendeu 833 mil cópias nos Estados Unidos até o final de março de 2007. O dobro do segundo jogo, mais vendido no primeiro mês, né? Mais de 1 milhão de cópias nos primeiros 3 meses. 4,24 milhões de cópias vendidas mundialmente até junho de 2012. Você vê o impacto desse jogo. E se você somar todas as cópias piratas do Brasil, vai para mais de 15 milhões de cópias vendidas. Isso eu tô brincando, tá, galera? E foi considerado o 16º jogo mais vendido. Foi considerado não, né? É o 16º jogo mais vendido do PlayStation 2 de todos os tempos. Aí eu quero que Bernardo fale um pouco da história, porque esse jogo aqui, eu vou falar a verdade, que eu não lembro de nada. E foi o jogo que eu mais joguei de God of War. Mas eu não lembro de nada da história, porque eu era uma criança, então eu não prestava atenção na história. Eu só queria saber de matar os bichos, então vai lá. Assim, o God of War 2 ele começa certo tempo depois do God of War 1. Eu não lembro se tem especificando no jogo, mas o Kratos ele já mostra o Kratos como o deus da guerra. Tem uma cutscene lá que é muito famosa, em que ele começa a intervir e principalmente a apoiar os espartanos, velho. Ele é sangue do sangue dele. Então, todas as guerras dos espartanos ele apoiava, independente de contra quem fosse. Ele dava um suporte aos espartanos e Esparta estava praticamente dominando a Grécia. E eu não lembro qual era a cidade que eles estavam invadindo, eu não lembro se era Atenas. Isso eu vou ficar devendo. Mas é quando começa o jogo que o Kratos chega lá, gigantão, na cidade. E Zeus vai lá e tira o poder dele. Eu acho que ele tirou o poder de ficar grande, alguma coisa assim, e joga no Colosso, na moeda de R$1. E aí a moeda de R$1 começa a caçar ele dentro da cidade, e que é muito impactante, né? Todo mundo sabe. E a gente vê o Kratos progredindo, né? A gente vai jogando até ter o embate com o Colosso em si. E aí Zeus faz aquela de lobo em pele de cordeiro, né? Ele, joguei aqui a espada do Olimpo, você só vai conseguir derrotar o Colosso se você usar a espada do Olimpo. E aí, que é até a gente tava conversando sobre isso, é até uma solução legal, eu gosto. Porque se você parar pra pensar, todo God of War, ele terminou o antigo muito poderoso. Então tem que dar um jeito dele ficar fraco pra você poder jogar o jogo. E aí quando ele vai pegar a espada do Olimpo, ele precisa sacrificar todas as magias que ele conquistou, todos os orbes de sangue, as evoluções de vida, tudo, para poder derrotar o Colosso. E aí quando ele derrota o Colosso, ele é traído por Zeus, e Zeus acaba matando ele. E aí ele vai pro submundo de Hades, né? Como acontece inúmeras vezes nessa saga. E aí, a partir desse momento, aí sim, ele jura vingança a todo o Olimpo. E aí o objetivo dele é destruir o Olimpo como um todo. Ele quer acabar com aquilo ali de uma vez por todas. E a gente segue o passo a passo de Kratos, saindo do submundo de Hades, indo atrás do Olimpo em si. Eu não vou, como eu fiz no Play 1 com o God of War 1, eu não vou contar a história toda do jogo, mas a ideia dele é chegar a matar Zeus, né? E no final do jogo a gente vê Kratos indo atrás das Irmãs do Destino, em que ele volta no tempo para salvar os titãs, né? Porque para quem não sabe, na mitologia do God of War,
os titãs foram derrotados pelos deuses do Olimpo Na própria e mitologia acabaram grega, sendo... eu acho que também isso acontece. É, eu acho que acontece. E alguns titãs foram mortos, outros foram escravizados, como o Cronos, né? Que eu não falei do Play 1, mas a caixa de Pandora tá dentro de um templo de Pandora que tá nas costas de Cronos e ele tá engateando no deserto. Então, vários foram mortos, vários foram escravizados e ele volta para aquele momento da batalha entre os titãs e os E os deuses, em que deuses. os titãs morreriam. E aí ele fala, Gaia, eu quero ajudar vocês, a gente pode destruir o Olimpo. No meu tempo, Ares já tá morto. E a Athena tá morta, né? Que ele acaba matando a Athena no final do 2. Desculpa pelo spoiler, o jogo é de 2007. Desculpa. 5. Mas ele acaba matando. E aí ele fala que no tempo dele, os deuses já estão muito fracos. Tipo, ele já tem poder pra bater de frente, só que ele precisa de uma ajuda. E aí o jogo termina com os titãs vindo pro tempo de Kratos atual e ele subindo o Monte Olimpo nas costas de Gaia. E aí ele fala: seu filho voltou, Zeus. Aí eu trago a destruição do Olimpo e o jogo acaba. O jogo assim, é tipo assim, tá vindo um negócio bom aí. Vai acontecer, sabe? E mesmo assim o jogo é maravilhoso, velho. Tem várias cenas, tem vários bosses no jogo. O que mais me marcou no God of War 2 é o Perseu, né? Não sei se Pedro chegou a jogar Você a fase arranca do a cabeça Perseu. dele. É esse? Que... Não, é o que você... Ele fica invisível. Eu acho que é o Perseu. Ah, Não sei sei, se é o sei, sei. Perseu. Que é tipo Que... um Num palácio. lago. Ah, num lago, isso. Que aí ele fica invisível. Eu achei essa mecânica muito massa na época. Eu, moleque, eu apanhava muito. Hoje é fácil, mas eu, moleque, eu apanhava muito pra ele. E você tem que se ligar no passo dele na água pra saber onde é que ele tá e onde é que você vai atacar. Então, é um jogo assim que, apesar de ser um hack and slash, ele traz várias mecânicas que tipo, aproveitam 100% a jogabilidade do jogo. E aí, quando o God of War acaba, o segundo jogo acaba, né? Você vai direto pro terceiro jogo. Antes da gente ir pro terceiro jogo, vale lembrar que no pós-lançamento, né? Foi considerado um dos melhores e maiores jogos de todos os tempos. O jogo ganhou o jogo do ano da PlayStation aliás, ganhou o jogo do ano, né? No Golden Joystick Awards 2007. Esses prêmios a gente não faz a menor ideia da relevância hoje em dia, porque, sinceramente, ninguém nunca mais ouviu falar. O Cory Barlog ganhou um BAFTA pelo roteiro do jogo. E ele ganhou o jogo do ano para PlayStation 2 pela UGO. E a IGN listou ele como o segundo melhor jogo de PS2 de todos os tempos, só atrás do God of War 1. Só pra trazer outra informação que eu passei direto, mas é muito importante. No God of War 2, ele descobre que o pai dele é Zeus, né? Que a gente não sabe disso no God of War 1. E eu fico naquela, porque tem um jogo, a gente não vai falar dele aqui, a gente só vai citar no final, mas tem um jogo chamado Ghost of Sparta, God of War Ghost of Sparta, né? O Fantasma de Esparta, que foi lançado para PSP, acho que foi em 2009, que conta uma história entre o God of War 1 e o God of War 2, em que ele vai atrás do irmão, ele descobre que o irmão ainda tá vivo, e ele vai atrás do irmão. E a mãe dele tem um segredo pra contar pra ele, só que ela não pode contar, porque a partir do momento que ela contar, ela vira um monstro. Então, tipo, foi tipo uma maldição que Zeus botou nela. Só que aí eu fico na dúvida, eu não vou saber confirmar pra vocês, se ele descobriu mesmo no 2 ou se ele descobre quando a mãe dele conta no Ghost of Sparta. Aí eu vou ter que trazer essa informação pra vocês depois. Mas ele descobre entre o Ghost of Sparta e o God of War 2, ele descobre que o pai dele é Zeus. E aí, meu irmão, a parada fica doida. Eu não lembro. Eu também não lembro. Mas eu sei que isso é uma parada bem manjada, né? Porque você tem basicamente o Perseu sendo a mesma ideia. Você tem o Hércules também sendo a mesma ideia desse filho perdido de Zeus, não sei o que, tal. E aí, tanto a IGN quanto a GameSpot consideraram God of War 2 como o canto do cisne da era do PlayStation 2, ou seja, o ápice do que poderia ter sido extraído do PlayStation 2, o melhor jogo, tal. Em 2012, a revista Complex nomeou o melhor jogo de PS2 de todos os tempos. E a taxa de conclusão dos jogadores desse jogo foi altíssima, tá? Porque, assim, a galera compra o jogo, mas não zera, né? A verdade é essa.
E nesse jogo teve quase 70%, foi 68% de jogadores que terminaram o jogo a mais alta da trilogia original, ou seja, dos 3 jogos teve a maior taxa de conclusão. As curiosidades é que ele foi lançado no final da vida do PlayStation 2, né? O PlayStation 3 já estava no mercado. A Sony apostou, eles fizeram essa aposta justamente que eu falei na base de jogadores que ainda tinham no PlayStation 2. O Cory Barlog, o roteirista e diretor, ele tinha apenas 28 anos quando ele assumiu a direção, ou seja, ele era um moleque quando ele assumiu. E ele disse em entrevista depois que ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo. A batalha contra o Colosso de Rhodes, que se eu não me engano, esse Colosso de Rhodes é a moeda de R$1, foi uma das sequências mais difíceis de programar do God of War. A equipe precisou criar um chefe gigante que se movia pela cidade enquanto o Kratos escalava nele. E é muito, cara, essa fase é muito boa. Eu já falei pra Bernardo, eu jogava essa fase, resetava e jogava de novo, porque eu achava muito legal. O Zeus quase não foi o vilão do jogo, tá? A equipe considerou fazer a Athena como a vilã do jogo no começo, mas revelando que ela manipulou o Kratos desde o início e tal. Mas eles voltaram atrás nessa decisão. O final do jogo foi mudado várias vezes, tá? O desfecho original tinha o Kratos morrendo permanentemente e não voltando mais pra uma continuação. Mas a Sony pediu que eles mudassem o final porque ela queria fazer o God of War 3. Então ainda bem que eles Graças a Deus. Graças a Deus. E as Irmãs do Destino, elas foram inspiradas nas moiras da mitologia grega, mas com um visual steampunk mecânico, misturando elementos antigos e futuristas. E aí a gente chega com o final do God of War 2 no God of War 3, que saiu 3 anos depois de seu lançamento. E ele já sai para PlayStation 3, certo? É um jogo lançado que foi o carro-chefe do lançamento ali do início da era do PlayStation 3. O anúncio dele já foi na E3 de 2008, tá? A mudança do diretor, né? O Cory Barlog, ele dirigiu 8 meses do desenvolvimento e saiu do jogo. Saiu da Santa Mônica. E então eles botaram o Stig Asmussen. O nome do cara é Stig Asmussen. O artista ambiental, né? Basicamente o artista de ambientes ali, o designer de ambientes, líder do primeiro jogo. E foi diretor no segundo jogo de arte, ou seja, foi um cara muito importante nos 2 jogos. E ele assumiu como diretor, mas o Cory Barlog, ele deixou o roteiro pronto do jogo, então eles só precisavam realmente dirigir o que é que aconteceria durante as fases, né? Ele estabeleceu a história geral de como a trilogia terminaria e o design base dos personagens do jogo, ou seja, ele já deixou meio caminho andado ali. Eles, obviamente, usaram um novo motor gráfico no PlayStation 3, porque, bom, você não pode usar o do PlayStation 2 no PlayStation 3. O orçamento do jogo foi estrondoso pra época, foi 44 milhões de dólares. Tem hoje o GTA 6 sendo feito por 1 bilhão, mas beleza. E a equipe contou com uma equipe de 132 pessoas e ele usou 35 gigas de espaço, né, de disco do Blu-ray, né? Vale lembrar que os jogos antigamente eram mais vendidos em mídia física do que em mídia digital, o que é muita coisa, cara, 35 GB para um jogo de PlayStation 3 na época. E ele teve uma inovação técnica muito grande, que foi o carregamento sem interrupções, sendo todas as animações, né, os CGIs, as cinemáticas, feitos com um motor em jogo sem CGI pré-renderizado, ou seja, eles não precisavam carregar o jogo, a parada antes, pegar uma cena, um MP4 ali e tocar. Eles faziam isso em tempo real, que foi muito legal, cara. E se você jogar o jogo até hoje, é muito maneiro isso aí. Falando um pouco desse carregamento sem interrupções e das cutscenes, é uma tecnologia muito legal, realmente. Eu zerei o jogo recentemente no PlayStation 5 e você vê que não tem um corte. É sequenciado. O CGI e o gameplay é meio que sequenciado. Só que eu tenho uma crítica, eu já falei isso pra Pedro, eu tenho uma crítica. Eu acho muito melhor as cutscenes do God of War 2 do que as cutscenes do God of War 3. É muito... Apesar de ser feito dentro da engine gráfica, né? Às vezes as feições dos personagens ficam muito ruins. Então eu prefiro aquelas do Play 2, que eram mais animações mesmo, do que essa do God of War 3. Mas nada que estraga o jogo, tá? O jogo é maravilhoso. E uma curiosidade... o God of War 3 ele consumiu 35 GB do Blu-ray.
E o God of War 2, ele tinha, se eu não me engano, por volta entre 8 e 9 gigas o jogo. E uma curiosidade é que no Brasil, para você ter um DVD que rodasse isso, era muito caro para você piratear, para botar um DVD que tivesse 8 a 9 gigas. Então, no Brasil, eu não sei como foi fora, mas aqui no Brasil, a galera compactou o jogo. A galera fez um jogo de 8 gigas, tipo, diminuindo a qualidade do áudio, diminuindo a qualidade de cutscene, para caber num DVD de 4 gigas. Então, pra você ver o quão louco é o God of War, a galera se deu ao trabalho de compactar trilha sonora, compactar tudo pra conseguir fazer o jogo do Play 2 caber em 4 gigas. O jogo lançou no dia 16 de março de 2010, precisamente 3 anos e 3 dias depois do segundo, aliás, no PlayStation 3, lógico. E, cara, a sinopse é mais simples aqui, porque esse jogo foi focado na porradaria. Esse jogo eu acho que é o jogo que tem mais bosses da franquia inteira. Você vai enfrentar, assim, logo no início você enfrenta pelo menos uns 3, 4 deuses pra limpar, assim, pra abrir com chave de ouro o jogo, né? Basicamente o que o Bernardo falou no final do segundo jogo é a sinopse desse aqui. É basicamente o Kratos liderando os titãs no ataque contra o Monte Olimpo pra se vingar de Zeus, né? E aí o Kratos, ele é traído mais uma vez, porque esse cara é o cara mais traído da história da humanidade. Ele é traído pela Gaia e ele é guiado pelo espírito de Atena pra buscar a Pandora, a menininha nessa versão, não a caixa, pra abrir a tal da caixa e obter acesso ao poder necessário pra destruir Zeus e acabar com o reinado dos deuses do Olimpo, pra encerrar tudo de uma vez, né? Nesse filme, a gente pega o mesmo plot, né, do primeiro filme, de ir atrás de Pandora, mas nesse momento, Pandora é uma menina, ela é, se eu não me engano, ela é filha de Hefesto, que é o ferreiro dos deuses, e ela tá presa, eu não recordo, eu zerei recentemente o jogo, mas eu não me recordo, ele vai atrás pra salvar ela, a ideia é essa. E, como o Pedro falou, dos primeiros 40 minutos de gameplay do jogo, eu acho que menos que isso, a gente já mata Poseidon. Não é spoiler porque é a primeira coisa que a gente faz no jogo. A gente já mata Poseidon, pra você ver como começa o jogo. E o jogo, ele é literalmente uma conclusão grande do God of War 2. Porque o enredo todo, ele é baseado no que foi começado, né, no God of War 2, no final em que ele vai atacar o Olimpo. God of War 1. Que é uma conclusão grande do God of War 1. E aí a gente... Não, mas eu acho que o God of War 1, ele finaliza ali. Se não tivesse mais jogo, ele finalizaria muito bem, eu acho. E aí a gente tem o jogo inteiro. O jogo é muito bom, o jogo é muito lindo. Eu zerei recentemente, platinei inclusive. Você vê o Kratos sendo Kratos. O tempo inteiro é porradaria, é Deus morrendo, é traição, é volta por cima. E você, pronto, a primeira traição que ele tem no começo do jogo, ele é traído por Gaia. Que Gaia diz, não, você já fez o que tinha que fazer. Você não pode ajudar a gente mais em nada. E no final do jogo, ela se lasca por conta dessa frasezinha dela. Porque ele não quer mais saber. Ele fez, beleza, não precisa de mim, pronto, agora eu não preciso mais de você também não. Só pontuando, a Pandora, ela é filha do Hefesto, e o Hefesto que projeta o Tártaro, que é onde a Pandora tá presa, né? A prisão do Tártaro lá. Isso. Aí, como eu falei no God of War 2, ele terminou o God of War 2 muito poderoso. Então, o que é que eles tinham que fazer no God of War 3? A mesma coisa que eles fizeram no God of War 2. Tem que dar um jeito dele perder todos os poderes, todas as forças, tudo, pra ter sentido essa jornada. E aí ele cai lá no submundo de Hades de novo, pra ir lá e derrotar. Só que dessa vez ele sai com a cabeça de Hades, meu irmão. Dessa vez ele vai até o final mesmo. Numa luta e é muito bom. Muito foda. Essa luta é muito legal. Pra mim, o embate entre Hades e Kratos é... Tanto os puzzles até você chegar lá, e quanto a batalha em si. Eu tinha muito medo quando eu era menino, quando eu era moleque. Tinha muito medo. E hoje, jogando, curti demais rejogar esse jogo. Pra mim, é a parte mais legal. E o jogo do God of War 3, ele é tido pra muitos como o melhor, porque você enfrenta e mata personagens que a gente conhece desde sempre. Então a gente enfrenta Poseidon,
A gente enfrenta Hades, a gente enfrenta Zeus, a gente E é enfrenta bem rápido Hércules. também, né? Tipo assim, você sai de um, E já vai pra fase do outro e vai. Porque assim, nos dois Exato, outros exato. jogos, você tinha essas lutas acontecendo de uma maneira mais espaçada. Você tinha, aí você ia, andava tal, aí tinha um mini boss tal, até você chegar no Ares, por exemplo. Você tem aquele Minotauro grandão até você chegar no Ares tal, no primeiro jogo. Depois no segundo jogo você tinha o. No segundo jogo nem tem tanto boss assim de Deus Major, né? Tipo assim, os deuses É. Ares e tal. Você não tem essa galera. Mas no 3, meu irmão, é porradaria o tempo inteiro e vai, velho. E no 2, pronto, só pra voltar, a gente tem o Bárbaro, né? Que eu acho legal, é um callback muito bom. Que o Bárbaro que morreu no início do God of War 2, a gente enfrenta ele como um monstro no final do. Não, no início do God of War 1, a gente enfrenta ele como um monstro no final do God of War 2. E a franquia, ela tem muito callback, tá? Callback, pra quem não sabe, é tipo, a gente tem um acontecimento, um argumento de alguma coisa que aconteceu no passado e isso é justificado no futuro ou isso é trazido para o futuro para a gente reviver aquilo ali. Então a gente vive muito isso, inclusive o final do God of War 3 é um callback, né? A gente, no God of War 3, a gente faz tudo que o Kratos prometeu no final do God of War 2, que é destruir o Olimpo, a gente vai matando, conseguindo poder, matando. Os puzzles do God of War 3 são maravilhosos, puzzles que até hoje você quebra a cabeça pra fazer. Então, vale muito a pena, se você não for fazer com guia, vale muito a pena você jogar o jogo seco, sem dicas, sem nada, porque você vai se sentir recompensado quando você conseguir passar dessas fases. E aí, pra resumir, ao final do jogo, Pandora, a própria Pandora tenta abrir a caixa de Pandora e acaba morrendo. E aí, Kratos vai e abre a caixa de Pandora de novo. E quando ele abre a caixa de Pandora, não tem nada. Não tem nada. E aí ele faz, pronto, agora lascou. Da outra vez eu matei um deus porque eu tinha a caixa de Pandora. Eu tinha o poder de Pandora e agora eu não tenho mais. E agora? E ele vai pro cacete e ele quase morre. Zeus tá à beira de matar ele. E aí Kratos entra num transe. E aí até hoje eu não consigo interpretar muito bem isso, mas é como se Pandora tivesse entrado na cabeça dele. E durante o jogo ela passa vários conselhos, ela fala várias coisas pro Kratos e ele começa a relembrar tudo isso. Relembrar. E lá no final, lá no início do God of War 1, ele fala, né? Os deuses do Olimpo me abandonaram. Agora não existe mais esperança. E ele se joga do penhasco no início do God of War 1. E no final do God of War 3, ele, nessa memória que ele tá, né? Na mente dele, tudo preto. Aí ele chega lá e fala a mesma coisa. Os deuses do Olimpo me abandonaram. Agora não resta mais, e ele não conclui a frase, porque a resposta disso era esperança. Porque é o que Pandora tenta passar por Kratos o jogo inteiro. É que a esperança é o que move, é o que muda o mundo. Então, naquele momento, ele tem esperança que ele vai conseguir. É que E ele devolve. a caixa Pode de falar. Pandora, ela quando você abre ela tem a esperança, né? É o que tem no primeiro jogo. Se eu não tô enganado, quando abre, você tem um poder da esperança. E aí meio que o Kratos vira a própria esperança nesse final do jogo. É bem poético, na verdade. Exato. Bem poético. E você vê no final do jogo, a gente derrota. A gente derrota Zeus. E a Atena aparece e dá a lição de moral dela que ela sempre tenta dar no Kratos. E o Kratos vai lá e decide se matar. Né? Não sei nem se eu posso falar dessa. E de Vasco, vamos dizer assim, né? Ele decide ir de Vasco. E aí ele se auto-empala com a espada do Olimpo, né? E ele acaba liberando toda essa esperança para o mundo. Então, aquele mundo grego que a gente viu acabando durante a trilogia, né? Que o céu ficou escuro, Subiu o que as mar. cidades alagaram, exato. Ele devolve a esperança para essas pessoas. Então, ele acaba dando não é retcon porque ele não corrige nada do primeiro, mas ele dá um callback mesmo
do final do primeiro, e se você pegar os dois, assim, você assistir um e logo imediatamente o início do um e o final do 3, você vê que é uma história que começa e termina do mesmo jeito, só que com um final diferente. É absurdo, é absurdo. Aí, Não era pra ter terminado no 3, mas se tivesse terminado no 3, era perfeito. Perfeito. e vale lembrar que a ideia dos roteiristas, dos diretores e tal, era que God of War fosse uma história que tivesse acontecido na vida real. Então, não, isso aqui não sou nem eu que tô falando, tá? O próprio diretor falou que, tipo assim, ele ter feito isso, as ruínas que a gente tem hoje na Grécia, é por conta disso. Porque teve essas batalhas e só sobraram as ruínas. Né? Bem legal. O jogo vendeu aproximadamente 1,23 milhões de cópias na primeira semana, tá? Em 2010. E mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos até o final de março, ou seja, até o final do mês que ele foi lançado, né? Nas 2 primeiras semanas. 5,1 milhões de cópias mundialmente até junho de 2012, ou seja, de 2 anos depois. E a estimativa atual é que ele tenha vendido entre 7,6 milhões ou até 5,2 milhões de cópias, tá? E ele foi o 9º jogo mais vendido da história do PlayStation 3, sendo remasterizado posteriormente para o PlayStation 4 em 2015, vendendo aproximadamente 4 milhões de cópias até junho de 2023, né? E a repercussão pós-lançamento do God of War 3 foi uma aclamação de crítica universal, né? Todo mundo amou o jogo. Ele foi eleito o jogo mais esperado de 2010 no Spike Video Game Awards, o melhor jogo de PS3 e melhores gráficos no Spike Video Game Awards. O Kratos ganhou como o maior destemido do Spike Game Awards, seja lá o que isso signifique. Ele ganhou uma conquista artística no BAFTA Video Game Awards, conquistou conquista extraordinária em animação nos prêmios de conquistas interativas de 2011, também seja lá o que isso signifique. Melhor jogo de ação e aventura e melhor jogo de ação foram os prêmios de God of War. É considerado um dos maiores videogames já feitos. É elogiado pelos gráficos impressionantes para a época, jogabilidade refinada e a escala do jogo ser muito épica, né? Afinal de contas, é o final da trilogia. As críticas para a história do jogo, justamente por conta de vários callbacks, várias coisas que eles basicamente trazem de volta aqui dos outros God of Wars. Que, sinceramente, eu não vejo tanto problema. Eu acho que God of War é mais sobre a gameplay e sobre as lutas do que sobre a história, mas as críticas sobre o roteiro foram mistas, tá? Não agradou muita gente porque não inovou muita coisa, mas ele estabeleceu novos padrões técnicos pro PlayStation 3, né? Até junho de 2012, a série God of War já tinha vendido mais de 21 milhões de cópias e a franquia toda até 2023 vendeu mais de 66 milhões de cópias mundialmente, né? Outras curiosidades foram, por exemplo, o chefe de abertura, ele quebrava o PlayStation 3, o começo do jogo, né? Quebrava o PlayStation 3 e durante o desenvolvimento, a batalha contra Gaia e Poseidon era tão grande que ela travava o console. E a equipe teve que levar vários meses otimizando essa batalha para ficar uma parada mais polida e não explodir o PlayStation 3, né? O diretor, ele assumiu no meio da produção, o que também deu um problema na questão do roteiro e tal. E a gente separou outras curiosidades mais engraçadas, assim, na realidade, né? Por exemplo, cada dedo do Cronos é do tamanho do Kratos. Né? A escala dos titãs de God of War foi algo que a equipe sempre quis fazer, mas só conseguiu em 2023. Aliás, no PS3, porque por conta da magnitude dos personagens, né? Das texturas e tal. E o Cronos tem mais de 500 metros de altura no jogo, tá? Outra coisa foi que a morte de Poseidon foi censurada no terceiro jogo, que a versão original mostrava os olhos dele sendo arrancados de forma ainda mais gráfica, e foi suavizada após um feedback interno dizendo que ela estava exagerando demais. Cara, essa morte de Poseidon, ela é tão impactante porque você meio que vira o Poseidon por alguns segundos. Então, Você é Você vê os o olhos de POV Poseidon do naquele Poseidon. momento. E você vê. Não, e você vê o Kratos vindo pra cima de você como o mundo tá acabando, meu irmão. Vou acabar com você, acabou-se. Tchau, diga tchau. É basicamente isso. Você vê o desespero. Tipo, você sente o desespero que você não deveria estar sentindo naquele momento. Mesmo que você esteja torcendo pra que ele mate o Poseidon, né? E aí você tem também outra cena ali no começo do jogo que é o Kratos arrancando a cabeça de Hélio, que é o deus do sol na mitologia grega,
aquela cabeça que dá poder a ele de ver umas coisas com os olhos de Hélio, com a luz dos olhos de Hélio. E essa cena, ela foi inspirada nos terrores de slasher, né? Você tem ali o Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, tal. Porque o Stig Asmussen queria algo muito mais gráfico, chocante e memorável pra franquia. Tem outras curiosidades, por exemplo, o labirinto que você tem lá no jogo, ele era pra ser ainda maior, coisa que eu acho bem maluco, porque é muito chato aquele labirinto. Sinceramente, eu não gosto, não. E, e se você for falar do labirinto, pra quem jogou o jogo e quis platinar o jogo, é, você tem um troféu que você só ganha se você passar sem morrer no labirinto. E o labirinto é dificílimo. Se você estiver jogando no Titã, no modo Titã ou no modo mais difícil, que eu não lembro qual é o nome do modo mais difícil desse jogo, mas é impossível. É impossível você passar sem morrer. Pra esse jogo aí, obviamente, o Kratos precisou ser redesenhado, né? O modelo dele no terceiro jogo tinha 20 mil polígonos, que é basicamente a métrica ali pra textura do personagem, contra 5 mil do God of War 2, ou seja, você tinha quase 5 vezes mais ali, 4 vezes mais polígonos. E ele também ganhou mais detalhes e cicatrizes de batalha, justamente por conta dos acontecimentos do 1 e do 2, né? A voz do Zeus, né? O cara que dubla o Zeus, o Corey Burton, ele disse que ele gravou todas as falas dele em uma única sessão de 8 horas de duração. E que, bom, ele é Zeus e se você jogou o jogo, você vê que o Zeus grita bastante. Então, ele ficou rouco por uma semana pra gravar essas cenas. A gente tem várias outras curiosidades aqui. A gente tem as curiosidades sobre o elenco de vozes, os dubladores. Por exemplo, o T.C. Carson, ele é cantor de jazz e ator de musicais. Isso é bem bizarro, inclusive. Ele disse que iria usar a voz dele de barítono profundo para criar uma presença mais intimidadora pro Kratos. A Linda Hunt, que é a Gaia, que inclusive é a narradora de todos os jogos, né? Ela foi uma das vencedoras de Oscar. Já ganhou um Oscar, aquela mulher. Mais antigamente, né? Ela não é uma atriz tão conhecida hoje em dia, mas ela antigamente já ganhou um Oscar. E ela nunca tinha dublado um jogo antes, foi o primeiro papel dela, né? E a Athena disse que via a deusa como uma mãe manipuladora pro Kratos. Ela tinha essa visão do personagem, né? E, cara, assim, God of War é uma franquia que tem muita coisa que a gente não percebe, muito detalhezinho. Um detalhe que eu acho muito legal é que, por exemplo, o Kratos, ele nunca pisca em nenhuma cutscene, em nenhum momento do jogo. Ele nunca pisca, diferente do God of War 4 e do God of War Ragnarok, que ele tá piscando o tempo inteiro, que ele tá sempre triste e tal, né? Durante os 3 jogos ele não pisca nenhuma vez e foi feito propositalmente pra tornar ele mais intimidador e inumano, né? Por exemplo, aqui, inclusive, a gente separou uma curiosidade sobre a caixa de Pandora, tá? Porque no mito original, a Pandora abre a caixa e libera os males do mundo, mas a esperança fica presa por dentro. E no God of War, foi justamente o que eu falei, né? A esperança estava dentro da caixa o tempo todo e ela é absorvida por Kratos lá no terceiro jogo, né? E bom, no final do terceiro jogo, o Olimpo é destruído por completo e o Kratos basicamente aniquila toda a civilização grega, coisa que é revertida. E é o que eu disse, né? O jogo sugere que é por isso que hoje só existem ruínas na Grécia. E aí, você que já jogou os jogos de God of War, deve estar se perguntando, tá, mas ainda tem outros jogos pra se falar. A gente decidiu focar na trilogia original mesmo, que saiu pra Play 2 e Play 3, né? Porque a gente tem que surfar no hype do remake. E a gente vai falar mais sobre God of War no futuro. Mas só pra não deixar a informação faltando, nós tivemos dentro da mitologia grega, além desses 3 jogos, nós tivemos 3 e um recém-lançado. Nós tivemos o God of War Ascension, que ele se passa antes de todos, tirando esse novo lançado, ele se passa antes de todos, que é o Kratos tentando escapar da promessa que ele fez aos deuses, né, de servir a Ares. Então, eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, mas ele precisa ter um cara que é o guardião das promessas, e ele precisa chegar nesse cara e tirar a promessa dele. Só que, pra isso, ele tem que matar esse cara. Só que ele faz uma amizade com esse cara, então fica, tipo, é uma cena bem triste, inclusive, no jogo.
Depois disso, a gente tem o China of Olympus, que ele se passa antes do 1, que é Kratos ainda como guerreiro de Ares, tendo uma missão a mandado dos deuses, que é impedir que a escuridão se espalhe sobre a Grécia. E, como eu já falei, já citei durante esse podcast, a gente tem o God of War Ghost of Sparta, que se passa entre o 1 e o 2, que mostra ele já como deus da guerra, descobrindo que o irmão dele ainda está vivo e indo atrás de salvar seu irmão. E depois do God of War 3, né, saindo da mitologia grega, a gente tem o God of War 2018 e o God of War Ragnarok, que eu acho que a gente pode fazer um podcast no futuro para abordar essa mitologia, porque é uma mitologia muito rica também, assim como a grega. E é uma virada de chave, né? Você tem o Kratos como um psicopata maluco, assassino nos 3 primeiros jogos, e depois você tem a virada de chave dele sendo pai novamente e cuidando do filho dele nos outros 2 jogos, que eu gosto muito do God of War 4, eu acho bem legal. O Ragnarok eu tenho meus problemas com ele, eu acho um jogo muito estranho, assim, sinceramente, comparado com o quarto jogo. Mas, bom, foram jogos que, graças a Deus, eu pude zerar, já que eu não fiz isso na trilogia, na primeira trilogia, né? E só para concluir, a gente teve agora, né, como todos sabem, o anúncio do remake. Vão refazer o God of War 1, 2 e 3. Eu acredito que vão fazer nos moldes dos antigos mesmo. Se eles fossem refazer o jogo aos moldes dos atuais, né, aos moldes desses jogos da mitologia nórdica, eles teriam anunciado apenas o remake do primeiro. Mas isso é uma teoria minha. Eu acho que eles teriam anunciado o remake do primeiro, para depois lançar o remake do segundo e depois lançar o remake do terceiro. Só que eles anunciaram como uma trilogia, né? Eu não, na minha cabeça, eles vão fazer na mesma mecânica dos antigos. E para concluir, né, a gente teve o anúncio e o Shadow Drop do God of War Sons of Sparta, que é um God of War que se passa ele ainda criança, adolescente, junto com o irmão Deimos, em sua fase de treinamento, à procura de um colega do AGOG de Esparta que sumiu. E é um jogo bem diferente de todos os outros, ele é um Metroidvania, é um jogo que é muita exploração de mapa e muitas idas e voltas no mesmo mapa. Eu estou jogando o jogo, eu como fã da franquia, estou jogando o jogo, mas acredito que não é um jogo para todo mundo. O jogo é bom para quem gosta de God of War, para quem é apaixonado por essa saga. Eu acho que se você for... quero jogar um Metroidvania, você vai encontrar vários Metroidvanias melhores no mercado. Tanto novos, como o Hollow Knight, né? E tem a sequência do Hollow Knight, que eu não... Silk Song, eu acho o nome, que é até mais barato e é um Metroidvania muito melhor, muito mais bem produzido. Você vai ter jogos antigos também, como Castlevania Symphony of the Night, Area of Sorrow, Dawn of Sorrow e vários Castlevania para você jogar, que vão ter uma construção de história muito melhor. Mas se você é fã do jogo, você é fã do God of War, você é fã dessa saga, eu acho que vale muito a pena você conferir. O jogo tá custando R$170 hoje na PSN, é um pouco salgado, mas se você quer conhecer um pouco do Kratos adolescente, antes de toda essa saga, você vai gostar, porque tem muitos personagens, muitos vilões, muitos mobs, né, como a gente chama, que vão remeter à trilogia clássica. Então, se você gosta, você vai curtir o jogo. Bom, esse foi o podcast de hoje. Eu, sinceramente, tô aguardando, tô ansiosíssimo pra esse remake. Eu espero que não seja um remake à la GTA Remake da trilogia clássica dos jogos de PlayStation 2, que a gente teve aquele gráfico horrível. Eu também acho que eles vão lançar um bundle, tá, com esses 3 jogos. Vão lançar os 3 jogos juntos pra galera baixar qual vai querer jogar, semelhante ao que a gente tem com o bundle do Batman, da trilogia do Batman da NetherRealm, né? Se eu não me engano, é esse o nome da produtora. E é isso. Se você não viu o último podcast, a gente falou sobre tanto a notícia do God of War como outras notícias. Saiu na sexta-feira passada, o Balão News número 2. Vai olhar, respectivo às notícias de fevereiro de 2026. É isso. Tem alguma consideração final para fazer? Eu quero agradecer
a audiência de todo mundo. É muito bom falar daquilo que a gente gosta. Eu tô realmente muito feliz em falar de God of War aqui no podcast com vocês. Se você nunca jogou ou conhece muito pouco, eu aconselho você conferir. Você vai ficar preso nessa saga, nessa história. E se você já jogou, jogue de novo, porque o remake tá vindo aí e vai vir pra quebrar tudo. Muito obrigado pela audiência. Estaremos aqui mais uma vez na próxima sexta. E toda vez que a gente for lançar podcast, a gente vai anunciar lá no Instagram da gente, @balão de fala podcast, ou no canal Entre Tiras, no YouTube, do meu parceiro Pedro, meu co-host aqui no podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Apenas busquem conhecimento. Valeu.